E aí, boa tarde! Tudo bem com você? Excelente! Hoje a gente está aqui com a continuação da reflexão anterior, né, que a gente tem falado muito sobre a questão da cultura do reino de Deus, né? E é importantíssimo a gente entender o que é essa cultura, né? Antes de mais nada, eu quero aqui só continuar, né, explicando que nossos vídeos ele não tem a, a intenção de ser um vídeo religioso, mas um vídeo sobre o governo de Deus na Terra, tá? Esse é o propósito do nosso vídeo. E a cultura de Deus, a cultura desse reino na Terra, como Jesus ele disse ali na oração do Pai Nosso, né? Então, a gente vai começar aqui hoje com um texto, né, que fala o seguinte, né, João 17, 15 e 16, ele fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Depois, se tiver a oportunidade, você leia lá todo o capítulo 17 de João, que você vai entender essa oração de Jesus. Isso foi uma oração que o Senhor fez, não é? Então, o que está contido na oração é o que? Não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então, ele está fazendo uma diferença aqui da cultura do mundo. Jesus ele vivia no mundo, mas ele não era do mundo. Então ele disse a mesma coisa, eles vivem no mundo, mas eles não são do mundo, né? Ou em outras palavras, eles vivem no mundo, eles vivem dentro dessa cultura, mas eles não fazem parte dessa cultura, eles vivem em uma outra cultura, né? Então por isso que a gente precisa entender, precisamos entender o que é a cultura do céu na terra. Esse é o nosso objetivo nos vídeos, entender isso. E em todo o tempo, né, Jesus deixou isso muito claro. Né? De Gênesis a Apocalipse, a gente sabe que a Bíblia é um livro que trata de um rei, de um reino e de uma família real. E Jesus ele disse isso em Mateus 4,17, que ele fala assim: daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu o reino do céu chegou. Na Almeida 21, eu gosto muito da tradução, que ele diz assim: e indo, pregai dizendo, o reino do céu chegou. Né? A primeira pregação de Jesus, né, quando ele ali foi batizado e ele saiu para o deserto, ficou 40 dias no deserto, quando ele voltou, foi a Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Daí quando? Quando ele voltou de ser testado ali por Satanás, né? Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Ele estava dizendo que chegou uma nova cultura. Ele tinha trago para a terra uma nova cultura, né? E tanto é que esse aí foi o principal objetivo dele ter vindo na terra, né? Lucas 4,43 fala assim: mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou, né? Olha para você ver, o próprio Senhor Jesus, ele fala por que ele veio à Terra, né? Para que ele veio à Terra? Anunciar a boa notícia do reino de Deus. E isso, quem mandou foi Deus, né? O próprio Deus enviou Jesus para anunciar essa boa notícia. Tanto é que quando ele nos ensina a orar, e é importante a gente frisar isso, que Mateus 6, de 9 a 10, ele ensina a gente a orar assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então Jesus está pedindo para que a vontade de Deus seja feita na terra, que essa cultura do céu ela invada a terra, não é? E por isso precisamos entender o que é o Éden. O Éden é essa cultura de Deus na terra,
o reino de Deus na terra é o Éden, né? Porque essa é a ideia original de Deus. Não é para a gente poder entender, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus fala da criação do homem, né? Essa criação é a ideia original de Deus, né? A gente vê que quando Deus criou os céus e a terra, e tudo que nele há, né? Deus criou primeiro a atmosfera. Ele criou primeiro o ambiente para depois criar o produto final. A gente já tem falado muito aqui nos vídeos sobre isso, né? Por exemplo, antes de Deus criar as estrelas, ele criou o firmamento, o lugar onde as estrelas iriam ficar. Antes dele criar os peixes, ele criou o oceano, as águas. Antes dele criar o ar, antes dele criar as árvores, ele criou o ar, para depois criar as árvores, né? Assim também foi os animais. Antes dele criar os animais na terra, ele criou as plantas, né, para que pudesse ser alimentos para aquelas plantas. Antes de Deus criar alguma coisa, ele sempre cria um ambiente, ele cria uma atmosfera. A gente precisa entender isso. E no capítulo 1, 26 de Gênesis, Deus fala assim: façamos, quem faz? Deus faz. Façamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, né? E para isso, o que Deus fez? Deus plantou um jardim no Éden. Tá? Plantou um jardim no Éden. E o Éden é a atmosfera, o ambiente que foi criado para Deus colocar o homem nesse lugar, né? Como a água, os peixes foram colocados na água, as estrelas foram colocadas no firmamento, as árvores foram colocadas no céu, entende? Os animais que rastejam na terra, no ambiente deles, o homem foi colocado nesse ambiente, nessa atmosfera que é o Éden, né? E se você for para o original, você vai perceber que o Éden ele não pode ser encontrado. Não é um lugar físico, tá? Não é um lugar físico, né? Você vai estudar sobre a história, os historiadores eles encontram vários lugares, desde cidades antigas, cidades perdidas, fazem escavação, mas não encontram o Éden. Porque o Éden é um ambiente criado por Deus, da mesma forma que ele criou todos os outros ambientes, só que nesse ambiente específico, ele colocou o homem. Porque o homem, esse Éden, é a presença de Deus na terra, não é? Se você vai por original e procura na internet o que significa a palavra Éden, o Éden tem vários significados, né? Ele tem o significado, por exemplo, de lugar, de presença, lugar de desfrute, né? Lugar de deleite, porta aberta, entende? Na presença de Deus. Então, basicamente, se a gente fosse traduzir o Éden, né, no pé da letra, o que seria Éden? Um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta no céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Eu vou repetir, anota aí. Um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Essa foi a criação do Éden. Esse é o ambiente aonde o homem precisa viver, né? Da mesma forma que o peixe vive na água, né? Qual que é o ambiente do peixe? A água. Se tirar aquele peixe da água, o que vai acontecer? Ele vai morrer. O homem, Deus não matou o homem, ok? Deus não mata ninguém. O que aconteceu foi o seguinte: o homem saiu dessa presença. É como se um peixe tivesse pulado fora da água, entende? Aí ele ficou sem ali o ambiente necessário para ele viver. O próprio homem ele saiu fora desse ambiente quando ele pecou, quando ele se declarou independente de Deus. Ele disse ele foi enganado pelo Satanás, né? Porque na realidade o homem era igual a Deus,
né? No Gênesis 1:26, Deus falou para si mesmo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Então Deus já tinha feito o homem, igual a ele, não é? Só que ele foi enganado por Satanás. E Satanás, o que Satanás diz para a mulher? Olha, você quer ficar igual a Deus, então você peca, entende? O Satanás enganou a Eva com algo que ela já tinha, entende? Que ela já tinha. Só que ele distorceu a palavra e aí ela pecou contra Deus, deu ao homem a fruta, eles comeram, e aí o que aconteceu? Ficou o ser humano sem essa presença. Então, quando Adão pecou, ele não perdeu uma religião, entende? Ele perdeu uma família real, que é a família do reino de Deus. Ele perdeu um reino, ele perdeu um governo, uma comunidade, né? Toda uma sociedade. E finalmente ele perdeu a cultura do céu, aquela porta aberta. Ele perdeu a presença de Deus. Deus removeu o ambiente e o ser humano morreu. Da mesma forma que tirar um peixe fora da água, se tirar uma árvore da terra, ela morre. O homem ele morreu quando ele foi tirado da presença de Deus. Tanto é que Deus falou assim, olha, no dia que você pecar, você vai morrer. Só que ele não morreu, tipo assim, não foi uma questão de ele comer da fruta e cair morto, né? Ele não morreu assim, né? Geralmente as pessoas falam assim, eu vou pecar porque não vai morrer, né? Não morre no dia, mas aquilo morre no dia porque ele fica fora da presença de Deus. E o homem fora da presença de Deus, ele está morto. Tanto é que você vê que logo depois, o que aconteceu? Um irmão matou o outro irmão. Isso é o homem fora da presença de Deus. Quando o homem está fora do seu ambiente natural, né? Nada do que ele faz prospera. Porque não tem como você prosperar fora do ambiente natural daquilo que a gente nasceu para viver, né? Então é importante estar no ambiente. E o homem ele tem tentado criar as coisas, né? Criar as coisas fora do ambiente e quer que elas dê resultado, quer que elas produzem. A gente quer o resultado das coisas fora do ambiente, né? É como se você plantasse feijão no concreto e esperasse que ele nascesse. Por exemplo, um namoro fora da presença de Deus tende a não prosperar. Entende? Um casamento fora da presença de Deus tende a não prosperar. Por isso que a gente vê vários divórcios, né? Negócios que abrem, negócios que fecham, porque eles estão fora da presença de Deus, né? O objetivo daquele negócio, daquele casamento, daquilo que a gente tenta construir, não está na presença de Deus. Por isso que Deus fala o seguinte, Jesus fala assim, primeiro você busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque primeiro você entra na presença de Deus, você volta para o seu habitat natural. Você volta para o seu ambiente, a sua atmosfera, onde seu espírito, ele entende, ele sente alegria, ele sente deleite, ele sente desfrute que está na presença de Deus. Entende? Então essa cultura, longe da presença de Deus, está nos matando. Você vê nos trabalhos das pessoas, as pessoas estão trabalhando, trabalha pressionada porque elas trabalham por coisas, trabalham por dinheiro, né? Então já sai de casa pensando no dinheiro, em comprar, em pagar, em receber, em conquistar, em avançar. E a cultura pressiona as pessoas para esse lado. Eu tenho que ter um telefone melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter uma casa melhor. E assim as coisas passam a dominar as pessoas. Diferentemente do que o que Deus disse lá no Gênesis 1:26, quando ele disse,
façamos o homem nossa imagem e semelhança, e esse homem ele domine, tá? Agora imagina, quando você está empenhado em comprar uma casa no seu esforço, do seu braço, você vai ali, não, eu tenho que ter um lote, eu tenho que ter uma casa, você está querendo uma coisa boa, ok? Mas da forma errada, porque você está querendo com o seu braço, você está querendo construir algo longe da presença que você foi feito para poder habitar, entende? Aí o que vai acontecer? Aquela casa vai te dominar, a terra vai te dominar, o terreno que você tem que comprar vai te dominar, porque você tem que passar anos e anos trabalhando longe da sua família, longe de tudo para comprar um terreno. Você tem que comprar tijolo, aí o barro está te dominando, em vez de você dominar o... Agora você vai deixar um saco de cimento te dominar, uma barra de ferro, um telhado te dominar, aí você fica estressado, trabalha, entendeu? Para fazer coisas certas, coisas boas. Mas você está tentando construir isso, talvez, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas eu quero que você reflita, né? Longe da presença, longe do ambiente que você foi feito para fazer. Porque primeiro, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, se o objetivo do seu trabalho, a gente vai falar um pouco mais na frente, for outro, né? Deus, ele acrescenta aquilo para você, né? É diferente. Então, vamos ficar firme pensando no que é a cultura, né? E entender que se a gente buscar o resultado sem o ambiente, vai dar errado, né? Tudo que for construído fora do ambiente natural vai morrer, né? Porque o ambiente que nos faz prosperar. O ser humano, ele foi projetado para viver em um ambiente celestial na Terra. Lembra da porta aberta? Lembra da porta aberta? O que é o Jardim do Éden? É um lugar, a porta aberta, né? No céu aberta, como se fosse um holofote, sabe? E a presença de Deus se fosse constante. O que Jesus veio fazer foi colocar esse ser humano de volta no seu ambiente. Isso que Jesus veio fazer. Colocar o ser humano de volta no ambiente, que é o Jardim do Éden, né? As pessoas elas gostavam de ficar perto de Jesus, por quê? Porque ele trazia esse ambiente de novo. Jesus dominava sobre as coisas. Jesus estava, certa ocasião, estava deitado no barco dormindo, e a tempestade aqui, ali, joga para cá, joga para lá, vento, né, e tal. Jesus simplesmente levantou e falou assim: aquieta-te. Ele dominava sobre a água, sobre o vento. Ele falava com as plantas, falava com as árvores, falava com os animais, falava com os espíritos malignos, entende? Ele andava sobre a água, ele dominava, ele multiplicava os pães, né? Então, o que Jesus tinha? Jesus tinha domínio sobre as coisas. Ele tinha poder, e esse poder ele tinha como homem. Entende? Ele tinha como homem. Ele não usou o poder dele divino para fazer essas coisas. Tanto é que ele falou: olha, vocês estão vendo eu fazer isso aqui? Muito mais vocês podem fazer. Como ser humano. É como ele sempre falava: eu faço isso porque eu sou o filho do homem. Entendeu? Eu não estou fazendo isso porque eu sou Deus. Eu faço isso porque eu sou o filho do homem. Eu tenho autoridade para fazer isso na terra. Porque ele tinha um corpo físico, igual o meu, igual você. Por isso que ele podia fazer isso. Como o Espírito de Deus, ele não podia fazer isso na terra. Entende? Porque a terra foi dada para o homem. Entende isso? E para Deus ser legal na terra, em algo que ele construiu, né? Por que ele precisa de um corpo humano? Que foi o corpo que ele encarnou, o Cristo encarnado em Jesus, né? Porque ele falou isso lá no Gênesis 1:26, façamos o homem na nossa imagem e semelhança, e o homem domine, o ser humano domine sobre os peixes, sobre tudo. Então, para você habitar na terra, você precisa de um corpo humano. Você é um espírito, mas tem autoridade na terra porque você tem um corpo humano,
né? E aí o que acontece? Se você está vivendo longe da presença de Deus, que é o Éden, que é a porta aberta, né? Você consegue sobreviver na terra porque você come terra. Nós comemos terra. Aquilo que nasce da terra, o fruto da terra é o que a gente come para nos alimentar, certo? Mas tem muita gente que tem casa, carro, avião, tem tudo, né, que você imaginar e está triste. Ele não está satisfeito com o que tem. Por quê? Porque ele está longe da presença de onde ele foi feito para poder prosperar. Então ele está prosperando com a força do braço dele, mas ele não tem paz. Quando você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas lhe são acrescentadas, Então Deus acrescenta a você aquela casa que você quer construir, o carro que você quer comprar, aí você passa a dominar sobre o carro. Entende? O carro não vai ser um peso para você, um peso como manutenção, com pôr gasolina. Você vai andar no carro e vai se sentir feliz. Não é aquele carro que você fala assim, cara, eu tenho tantas prestações desse carro ainda para pagar, meu Deus, o que eu vou fazer se eu perder meu emprego? Você não está preocupado com isso, entende? Então, basicamente, o que eu quero te dizer é isso, né? Só um segundo. Então, o que Jesus veio trazer, né? O que Jesus veio fazer foi colocar esse ser humano de volta no ambiente. Jesus veio trazer de novo o reino dele, o governo, as leis do céu, né? Os valores do céu. Ele veio trazer a colônia, né? Ele veio colonizar a terra para criar uma sociedade, uma cultura do céu, não é uma cultura do mundo. Lembra que eu li lá no início, né? Não tire eles do mundo, mas guarda do maligno, porque como eu não sou do mundo, eles também não são. Essa é a oração de Jesus. Então Jesus, ele veio trazer esse reino, e esse reino é um país, né? Você hoje não deve trabalhar por dinheiro, né? Hoje a gente vê muito as pessoas dizendo, eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou para a escola, vou conseguir comprar muitas coisas, né? Você aí um grande empresário, entende? Você é um grande empresário, mas qual que é o objetivo do trabalho? Qual que é o objetivo do trabalho? Lá no capítulo 2, no versículo de Gênesis, no versículo 15, fala que Deus colocou o homem na terra para fazer plantação, para trabalhar, para cuidar do ambiente, para cuidar do lugar, entende? Esse é o objetivo do homem na terra. Então o objetivo de você ir trabalhar é você influenciar aonde você está trabalhando. Não é por dinheiro, mas você tem que entender que você é um embaixador de Cristo e a prioridade na sua vida é ser embaixador de Cristo. Quando Deus te dá uma oportunidade de estar em algum lugar para você trabalhar, pode ser um emprego, pode ser a sua empresa, pode ser um serviço público, entende? Aquilo é para você influenciar ali naquele lugar. Influenciar de que forma? Fazendo discípulos para o reino de Deus. Fazendo discípulos para o Rei Jesus. Porque é isso que ele diz para a gente fazer. E indo, né, nas tribos. Onde que é as tribos? O seu lugar de convívio. Você prega essa mensagem. Qual que é a mensagem? O reino de Deus chegou. E ali você vai influenciar com a cultura do céu. Qual que é essa cultura do céu? Imagina que você trabalha você é uma pessoa que tem a mente do reino e você é um embaixador de Jesus Cristo na terra e você está ali naquele lugar para poder influenciar. Você passou ali num concurso e está ali agora para influenciar, ou você está como assessor de alguma coisa, né? Você foi ali dado um cargo e na hora aparece uma emenda. Né, uma emenda parlamentar ali e tal, e o pessoal fala assim, cara, aqui essa emenda chegou para nós, mas a gente vai dividir ela 50% para nós e 50% para fazer o trabalho. Né? Você como embaixador de Cristo, né, qual que é a sua
como o reino vai manifestar ali naquela hora? Como o reino vai responder quando você receber uma proposta dessa, né? Que você vai fazer parte ali de uma emenda que foi chegada para o departamento que você trabalha. Tem que ser nítido, você precisa trabalhar a cultura do reino naquele lugar. Olha, o meu governo não permite isso. Do governo onde eu participo, não permite a gente dividir emenda de outras pessoas. Não é? Aí você vai começar a mostrar uma cultura nova e vai fazendo discípulos, vai discipulando as pessoas ali dentro para que elas entendam que existe um outro reino, né, que não depende desse dinheiro, de dinheiro de outras pessoas. E quando eu falo na questão do departamento público, serve para qualquer lugar, na loja que você trabalha. Você é empregado de alguém, então você precisa manifestar o reino de Deus até mesmo para essa pessoa que você trabalha, que é uma cultura de honestidade, que é a cultura que não desvia nada da pessoa, entende? Que protege o lugar onde você está trabalhando, ok? Até mesmo do próprio patrão, porque às vezes ele quer fazer algo que não pode fazer, que vai contra a cultura de Deus, você precisa falar para ele, olha, isso está errado. Isso na nossa cultura a gente não faz. Não tem duas conversas. Se você estiver num lugar onde existe duas conversas, você está vivendo a cultura do lugar ou você como o reino de Deus, você precisa viver a cultura do céu. Que na cultura do reino do céu tem lei. Entende? E para você trabalhar como embaixador, é necessário seguir essas regras, essas leis. Porque se você não segue as regras e as leis do céu, ok? Você vai estar vivendo num ambiente errado. E aí não tem como colher no ambiente errado. Se você é uma semente de manga, tome. Lembra que eu falei no último vídeo? Mas você está num copo de uísque, você não vai frutificar. Você precisa estar plantado na porta aberta, que é a porta aberta, que é a presença de Deus. E nessa cultura não tem mentira, não tem desvio de verba, não tem adultério, não tem traição, não tem roubo, entende? É o que está escrito na Bíblia, de capa a capa. Não tem como fugir, ok? Essa é a constituição do reino de Deus, ok? Então, para a gente trabalhar, né, você precisa influenciar no seu trabalho, no seu emprego, com foco no reino de Deus. Entende? No foco no reino de Deus. Porque geralmente o que as pessoas pensam? Elas pensam assim, cara, se eu não participar disso aqui, se eu não participar dessa maracutaia aqui, o que vai acontecer? Eles vão me mandar embora. E eu tenho conta para pagar, eu tenho conta de água, conta de luz, eu tenho aluguel, eu tenho minha casa que está em construção, o lote eu ainda estou pagando, o cimento, a areia, o pedreiro está lá esperando o dinheiro dele. E se eu não fizer o que eles mandam eu fazer aqui, eu vou ser mandado embora e eu não tenho dinheiro para pagar aquilo tudo que eu estou me esforçando para poder fazer. Isso é você estar na cultura errada. E existe muita gente que acredita em Deus, né? Prega a palavra de Deus, mas ainda está nessa cultura do mundo. Eu estou te dizendo que você é uma semente boa na terra errada. Você realmente precisa acreditar, é coisa que eu não acreditava. Eu passei 20 anos congregando na religião e não tinha essa visão de cultura do reino. Entende? Eu tinha o Cristo para ser salvo, para ir para o céu. E para mim estava tudo certo. Era graça sobre graça. Né? Não importava o que eu fazia aqui. No final lá eu passava o sangue e pronto. Mas está tudo certo. Eu não sei como que vai ser lá no final. Pode até ser assim. Entende? Pode até ser assim. Não sei. Eu não estou aqui para julgar como que Jesus vai salvar as pessoas. Né? Eu não estou aqui para julgar. Eu só estou aqui para refletir com você de que na cultura do reino de Deus, quando você quer ser realmente o embaixador de Cristo,
existem regras. E a regra é clara. A regra é a palavra. É o livro, é o capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde Deus tem a ideia principal dele. Qual que é a ideia principal dele? Que o homem colonize a terra para ele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas. Né? Essa é a porta aberta, é o Éden. Né? Esse é o Éden. Agora, quando esse homem sai dessa presença, o ser humano sai dessa presença, ele passa a produzir num ambiente onde ele não foi criado para produzir. Geralmente não vai dar certo. Você pode ver que dá errado. Dá errado. Né? Eu não sou nada contra, cara, mas às vezes a gente vê uns negócios que não faz sentido, cara. Né? Tipo assim, a gente tá falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que que esse rei, cara, esse senhor, ele precisa ficar pedindo, como é que fala? Vou usar uma palavra aqui para não machucar ninguém, pedindo esmola, tá? Pedindo esmola nos eventos do mundo, cara. Jesus, para poder, por exemplo, nas Olimpíadas a gente viu isso mesmo, entendeu? Os crentes ficam lá fazendo o sinalzinho de que Jesus salva, entende? É estranho, para mim não entra na minha cabeça. O cara escreve Jesus assim, pequenininho, só para mostrar que ele é de Jesus, no evento do mundo, cara. E Jesus, ele mandou fazer o que no mundo? Não tirar ele do mundo. Tá? Não tirar ele do mundo. Ele não era do mundo como nós também não somos. Nós no mundo, nós estamos aqui para fazer discípulo. Para que as próximas Olimpíadas, todas as pessoas estão pensando no reino de Deus, cara. Substituir o reino das trevas. Não é para pedir migalhas. Entende? Não vou ficar, vai ficar pedindo migalha até quando? Até quando Jesus voltar? Enquanto a gente não dominar a terra da mesma forma que Deus fala para dominar, você acha que a palavra dele vai ser cumprida? Entende? Tipo assim, a maioria das pessoas estão orando para Deus mandar fogo na terra. Como é os dois caras lá que andavam com Jesus, Tiago e João. Queima aquela cidade, Senhor, porque eles não querem que a gente entre lá. Né? Mandou cair fogo do céu, cara. Né? E se Jesus manda cair fogo do céu, cairia? Você acredita que cairia? Eu acredito que sim, cara. Mas o objetivo de Jesus não é esse. O objetivo de Jesus é colonizar a terra por amor, cara. Com amor. Não é você participando das coisas do mundo. Não é você participando da divisão da emenda que vai fazer você se aproximar do mundo. Ah não, eu tenho que ser parecido com eles para mim poder ganhar eles. Entendeu? Para mim ganhar esses caras aqui, eu tenho que entrar no jogo deles, senão eu não vou ser amigo deles e depois eu não vou poder falar de Cristo. Como que eles vão ver algum espelho no cara que é amigo deles, mas faz a mesma coisa que eles fazem? Entende? Tipo assim, depois que é amigo deles, vai falar com eles, cara, eu vou falar de você de Jesus vai te salvar, Jesus quer te dar uma vida melhor. Cara, aí eles vão falar o quê? Eles vão falar o quê? Cara, você estava roubando emenda com nós, qual que é a diferença que tem entre eu e você? Entende? Mas o cara que falar assim, cara, eu não posso, porque no meu governo não tem divisão de emenda. Não tem emenda Pix, não tem nada desse tipo de emenda. Entende? No meu governo, o governo é sério. Tá? O governo é sério. E se eu roubar no meu governo, cara, eu estou enrolado. Entendeu? E você tem que saber que você está enrolado se você roubar. Né? Se você adulterar, se você cometer qualquer infração, cara. Né? Então, para que isso não aconteça, porque a gente sabe que o nosso corpo ele é carne,
e os sinais que esse corpo produz é os sinais do pecado, a gente precisa focar então no reino de Deus, cara. 24 horas. Né? É como se fosse, por exemplo, no AA, né? No AA tem uma frase, né? Que eu acredito que eles usam essa frase, que eles falam assim com a pessoa: olha, nunca se esqueça que você é um alcoólatra. E se você beber, você vai cair. Você vai beber até cair. Não ponha o primeiro gole na boca. Nós, como pecadores, a gente tem que ter esse pensamento 24 horas, cara. Fala assim, cara, eu tenho que fugir do pecado. Se eu não fugir do pecado, eu caio. Então, eu ponho o meu foco no reino. Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, aquele cara que está ali preocupado em ser mandado embora, né, porque ele vai perder o emprego e ele tem a casa para pagar, o carro para pagar e tudo para pagar. Então ele participa ali do que o patrão dele manda. Adultera aqui os livros, os caixas aqui para mim pagar menos imposto. Faz aí, quebra meu galho. Entende? Faz uma coisa, faz outra. Longe da lei, né? Porque eu sei que existem muitas leis que te proporcionam você fazer o que é certo. Né? Então a gente tem que seguir as leis para fazer o que é certo, beleza? O que Jesus fala para essas pessoas? Pedro, certa vez, ele falou assim com Jesus, está no Mateus 19, 27 a 29. Pedro falou assim, aí disse Pedro, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Não é? Pedro tinha deixado a casa, tinha deixado a pesca, tinha deixado muita coisa para poder seguir Jesus. E ele achou que por isso ele estava fazendo vantagem. Nossa, eu vou me dar bem nesse reinado. Não é? Porque olha só, estou deixando tudo aqui para seguir o rei. Né? E ele estava esperando um reino que sobreposse o reinado romano e tomasse ali de volta e implantasse o reinado de Davi, cara. E Pedro nessa mentalidade, cara, eu vou ser aqui a igreja do rei Davi. Imagina, o que era isso? Os judeus amam o rei Davi, cara. E era isso que eles esperavam que Jesus ia fazer. Só que Jesus responde dessa forma, ó. E todos, o que é que nós vamos ganhar? E todos que por minha causa, né, Jesus fala no 29, e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais. Né? 100 vezes mais aonde? Aqui na terra. 100 vezes mais aqui na terra. E também a vida eterna. 100 vezes mais aqui na terra e também a vida eterna. Isso quer dizer o quê? Imagina que você é um embaixador do reino de Deus, aqui no Brasil. No Brasil você vai ter sua casa, porque você representa o reino de Deus. Aquela casa que você quer construir, que você quer fazer, que você quer comprar, Deus vai acrescentar que é a casa para você quando você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e começar a usar as coisas que estão à sua volta, que a gente fala que são nossas, né? Não, isso é meu, esse relógio é meu, essa camisa é minha, essa mesa é minha, entendeu? A gente sempre fala isso, mas isso tudo é de Deus, cara. Isso é de Deus. Isso aqui, ó, é borracha. E a borracha foi tirada de onde? Da árvore. E quem fez a árvore? Entende? Tudo é de Deus. Né? Tudo é de Deus. Essas coisas que a gente fala que é da gente, se a gente colocar ela em prol do reino de Deus, Deus vai acrescentar muito mais. Aí você vai ter uma casa no Brasil, só que o reino de Deus, ele expande também em outros países. E em qualquer país que você for e tiver um embaixador do reino de Deus, de verdade, ele vai te receber na casa dele. Entende? E você vai viver o melhor ali, você vai comer, você vai dormir, você vai ter a habitação.
Ele nem precisa te conhecer, basta entender que você é o embaixador do reino de Deus. Aquele lugar também é seu, porque aquela casa é do reino. Ele entende que aquela casa é do reino. Um embaixador, depois você pesquisa para você ver, um embaixador, ele tem acesso a qualquer embaixada do país do mundo. Se ele quiser chegar, dormir a hora que ele quiser, ali é como se fosse dele, o embaixador de um país. E eu estou falando do embaixador de um país do mundo. Por exemplo, o Brasil, o embaixador brasileiro que está na França, se quiser ir para a embaixada da Inglaterra, ele vai. Se quiser ir para a embaixada do Japão, ele vai. E ele fica lá na embaixada, cara. Tem lugar para ele dormir, tem lugar para ele comer, tem lugar para ele tomar banho. Entende? E Jesus falou que quando você se torna um embaixador de Cristo, né, por ter deixado as suas coisas, né, em prol do nome dele, você recebe 100 vezes mais tudo aqui na terra e também a vida eterna. Olha que loucura. Né? Servir o Senhor é a melhor coisa que tem. Né? Só que falta o quê? A gente voltar para esse ambiente. Entender que existe um ambiente onde Deus quer que a gente habite novamente. Que é o Éden. O Éden, que é um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Essa é a tradução literal de Éden. E é nesse lugar que nós precisamos viver todos os dias. Todos os dias. Imagina aquele dia que o seu time do coração ele ganhou do adversário, né? Ganhou, humilhou ali o adversário e você saiu vibrando, feliz, alegre, entende? É essa alegria que você pode ter todos os dias, até mesmo no dia que o seu time perder, porque ele um dia vai perder. Só que no reino de Deus não perde, cara. Não tem como um reino dos céus perder. O reino dos céus só ganha. Entende? Então é essa mensagem que eu tenho para você hoje. Deus te chama para essa porta aberta. Um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu. Isso é a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, a sua administração pública, onde você está ali fazendo administração pública, é um lugar na terra, tá? Onde a presença de Deus é uma porta aberta, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Está sendo agradável onde você está vivendo? Aonde você está morando? Aonde você está trabalhando? É agradável? Se é agradável, cara, porque aí a presença de Deus habita. Aí é o jardim do Éden. E é isso que a gente tem que discipular. Para que mais pessoas possam abrir essa porta no céu. E possam habitar nela. Né? O Espírito Santo habita nessas pessoas e elas vão viver nessa porta aberta. Para encher a terra com a glória de Deus. Esse é o chamado. Jesus veio restaurar essa porta aberta. Para que você possa, em nome do Senhor Jesus, dominar na terra. Nesse pouco período de tempo que você tem, talvez aí 120 anos. Eu quero viver 120 anos na terra. Entende? É esse período. E nesse período eu quero em nome de Jesus, poder discipular várias e várias pessoas, né? Mas de uma em uma, não tem como você discipular 50, 100, 200 pessoas. Isso não funciona. Né? Você tem que ir de um em um ensinando a palavra de Gênesis e Apocalipse. E treinar essa pessoa para que ela possa falar para outra pessoa. Por exemplo, aqui eu estou falando para várias pessoas, eu nem sei para quem eu falo aqui no YouTube. Né? Eu estou tentando passar uma reflexão para você começar a refletir o que é o reino de Deus. Aí se você fala assim, cara, eu quero saber mais do reino de Deus, você tem que me procurar. Para a gente começar a fazer um estudo 1 a 1. Entende? 1 a 1.
Não, eu quero estudar focado o reino de Deus, para que eu seja também um discipulador. E você vai poder discipular outras pessoas, né? Mas de um a um, né? Como se fosse ali uma imigração em outro país, né? A pessoa vai para o país, aí depois leva o primo, o parente, o irmão, o amigo, aí forma uma comunidade, daqui a pouco estão falando outra língua, dentro de um outro país. Aqui o nosso objetivo é trazer o reino do céu para a terra. Como Jesus orou, Pai nosso que estás no céu, localizando o Pai está no céu. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade. Assim na terra, aqui na terra, como é feita no céu. Né? Então é essa vontade de Deus, que a vontade dele seja feita na terra. E ele está usando o ser humano, está usando a mim, está usando a você, para discipular e trazer essa cultura, esse ambiente para a terra. Para que tudo que nós pudermos produzir nesse ambiente frutifique. Que o casamento nesse ambiente, nessa atmosfera, dê frutos. Que o namoro dê frutos. Que o seu trabalho dê frutos. Quando você vai para o seu trabalho com o objetivo de influenciar outras pessoas, né? Então, fui colocado no trabalho, então o meu objetivo aqui é influenciar outras pessoas, né? É manifestar a glória de Deus na terra. É fazer as coisas com excelência para que o Deus Todo-Poderoso seja edificado. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois as coisas me são acrescentadas. Esse é o objetivo, beleza? Mas prazer novamente falar com você. Até o próximo vídeo. E eu te encorajo a estudar a Bíblia, ler lá o João 17 hoje, né, para você ver a oração do Senhor, quando ele diz para não tirar a gente do mundo, mas livrar do maligno, porque ele não era do mundo, então nós também não somos do mundo. Por mais que nós vivamos no mundo, nós vivemos numa cultura diferente, que é a cultura do céu. É esse ambiente, é essa porta aberta que é o Éden na terra. Ok? Forte abraço, valeu, até o próximo. Tchau.